Paz de Cristo, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vocês que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando aí pela live. A irmã Devanice e o Jefferson não puderam vir. Ela deu a justificativa, porque ela falou que teve que sair com o esposo para resolver um problema justo hoje. Queria estar aqui, mas não pôde. Então tá passado o recado para os irmãos, porque ela pediu para avisar. Agora outra coisa, irmãos. Quem leu Gênesis 16? Quem começou a ler do capítulo 7 em diante? Foi onde nós paramos na aula passada. O Gênesis 16, 7 em diante. Quem conseguiu? Acho que todo mundo, né? Graças a Deus. Isso mesmo, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos explicar um pouquinho isso daqui. E nós vamos entrar numa parte que eu falei para os irmãos do Alcorão, tá? É uma parte onde os islâmicos... Eu ia falar um pouco a respeito do sacrifício de Ismael. Na verdade, para nós é Isaac. Mas eu creio que na próxima aula vai ficar melhor, porque é onde nós vamos entrar nessa parte. É um pouco mais à frente, na realidade, entendeu? Porque nos capítulos mais adiante nós vamos ver aí que Abraão vai ter o outro filho, e aí vai ser sacrificado, e aí nessa parte... Mas eu lendo o Alcorão um pouco antes, eu peguei a história de Agar também, para a gente fazer essa comparação, para os irmãos verem como é que foi a distinção do povo. E como que acho que eu vou desligar um pouco esse ventilador aqui, senão não vou conseguir ler. Como que o povo ele segue uma coisa muito parecida conosco. Mas aí nós vamos deixar para mais à frente. Ok, meus irmãos? O que nós aprendemos?
Porque toda vez que o homem pega outra mulher, acontece esse tipo de coisa. E os irmãos vão ver isso em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Outro exemplo mais claro que nós temos é os famosos Moabitas. Os irmãos lembram da história dos Moabitas? Quem? Isso, irmãos. O que acontece? Lembra, eu vou chegar um pouco mais lá na frente, nós vamos ver isso. Mas foi outra coisa que deu ruim também, tá? Porque eles saíram, irmãos, lembra? A esposa de Ló virou estátua de sal e elas falaram uma com a outra, né? Falaram assim, já que só tem nosso pai aqui e nós não temos como procriar o nome da família, vamos nos deitar com o nosso pai, cada uma deita uma vez e aí nós vamos gerar uma nação. Aí elas dão vinho pro pai, o pai fica lá bêbado, engravida as duas e aí gera aquelas... Os irmãos sabem quem são os moabitas depois na Bíblia, a gente pode até ir ver o tanto de peso que foi também para a nação de Israel, ok? Mas voltando, irmãos, toda vez que o homem ele tenta pular a cerca, tenta fazer algo além daquilo que Deus instituiu, vai dar zebra. Nós vamos ver isso lá na frente também com toda a história da Bíblia, irmãos. Toda a história da Bíblia. Mas aqui é o princípio, porque ela acontece, e aí que dá todo esse problema, e aí ela começa a jogar na cara dele. Falando o seguinte, que Deus faça justiça entre mim e você, porque foi você o culpado, não eu. Essa é a verdade, irmãos. Só que aí Abraão, logo em seguida, nós vamos ver no 6, terminando a aula, que ele fez o quê? Ele jogou a responsabilidade de quem? Para ela. Falando, não, a serva é sua, eu só fiz o trabalho. Porque é isso que acontece com o ser humano. Lembra que eu falei para os irmãos? Desde Adão e Eva, irmãos, nós temos essa síndrome adâmica. De um jogar a responsabilidade para o outro. Nunca parar e assumir e falar assim, não, de fato eu sou errado. De fato eu errei, Senhor, me perdoa. Mas não, é sempre culpando o próximo. Nós estamos terceirizando tanto isso, irmãos, que muitas das vezes nós queremos pecar e jogamos a culpa no diabo. A terceirização está tanta no meio cristão, porque o homem ele já deseja o pecado, e aí na oração ele fala, não, Senhor, foi o diabo que me induziu a pecar. E aí às vezes o diabo chega e fala, cara, eu nem cheguei perto de você, eu sei que... Vocês estão conseguindo entender essa terceirização? Tudo eu, né, pastor? É a galera do tudo eu. Pois bem, meus irmãos, agora do 7 em diante, nós vamos ver algo muito interessante na Bíblia, que é a misericórdia do Senhor com Agar. Nós vamos ver o fato de que Deus, irmãos, ele não está engessado somente nos cristãos, tá? Deus, ele está além da nossa inteligência, ele está além do nosso conhecimento. Então ele abençoa quem ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Até porque nós vamos ver o caso aqui de uma mulher, e vai ser a primeira mulher de toda a história da Bíblia a dar nome a Deus. Tá? Isso vai quebrar tanto a tradição judaica como a tradição islâmica, tá? A mulher foi a primeira vez na Bíblia, aqui desde o princípio, depois vai mudando, tá? Mas até aqui foi a primeira mulher que deu nome a Deus. Nós vamos ver mais pra frente, ok? Deixa eu perguntar, quem é que quer ler o 7 aí, irmãos? Eu leio, Gilmarinha, mas tem que ser com o microfone, tá, filha? Por causa da live. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Beleza. Junto à fonte do caminho de Sur, certo? Deixa eu perguntar para os irmãos, quais são as versões da Bíblia que está anjo com letra minúscula? Por favor, levante a mão. A da nossa irmã Gonçala está com anjo com letra minúscula. A nossa irmã Simones também. E a tia Neia, a Rose. Só os 4, só? Eu tinha feito uma pequena tarefa para os irmãos. Os irmãos chegaram a pesquisar isso? A respeito do anjo com letra minúscula e maiúscula? Eu ainda cutuquei os irmãos, olha lá na live aí, ó. Eu ainda cutuquei os irmãos falando algo que eu pensei que os irmãos iam me corrigir. Porque eu falei assim, isso foi proposital, irmãos. Eu faço isso para os irmãos estudarem. Eu cheguei e falei assim, ó, com a letra minúscula muda todo o texto, que muda o contexto, que dá problema. Eu fiz isso para aguçar os irmãos chegaram e falaram, Rafa, não vai mudar. Mas eu acho que ninguém fez isso em casa, né? Então, logo, ninguém pesquisou, né? Mas tudo bem. Irmãos, eu já falei isso para os irmãos. Às vezes na semana nós somos deparados com perguntas que nós temos, às vezes, que está alinhado. Mas por que eu estou falando isso? Vamos lá. Ah lá. Isso que é interessante.
É isso que é legal. Meu ver, anjo é o próprio Deus e anjo com letra minúscula é os anjos, os que Deus manda. Ó que interessante isso, irmã. Vamos pegar a colocação da Mar rapidinho pra gente entender, tá? Quando nós falamos anjo com letra minúscula, dá a entender que é um anjo, certo? No contexto aqui, não poderia ser anjo, embora, é isso que eu estou tentando falar para os irmãos, porque existe duas linhas que estudam este texto, tá, irmãos? Existe aquelas pessoas que acreditam que aqui é o próprio Deus. Existe aquelas pessoas que diz que anjo com letra minúscula porque ele foi um mensageiro de Deus. Tá bom? Só que, por exemplo, nós não podemos afirmar, nós não podemos bater o martelo que aqui era Deus, tá? Isso. Esse capítulo, ele vai ficar muito mais explícito em Gênesis 18, tá bom, irmãos? Só que aqui, nós vamos ver que Agar, ela dá uma sacada, porque ela fala que ela vê Deus. Tá entendendo? Então, logo, não poderia, tecnicamente falando, ser um mensageiro, e sim o próprio Deus. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Pode falar, minha irmã. Aí que é gostoso, irmão, o estudo. Por que eu estou falando isso? Porque ali o anjo ele poderia falar em nome de Deus. Deus tem todo o poder, ele usou até uma mula para falar, não foi isso? Nós entendemos a história ali, não é? Mas é isso que é interessante nós estarmos aprendendo, irmãos. Porque assim, ó, existem certas seitas aí que não acreditam que Deus possa ser encarnado em matéria. Estão conseguindo entender? Qual foi como que Deus encarnou em matéria? Através de quem? De quem? Isso, irmão, nós temos que deixar bem claro. Ó, se nós não acreditamos na Trindade, irmãos, nós mudamos todo o conceito da história bíblica, tá? É muito sério isso, porque assim, se você falar para mim que que Deus não poderia ser Jesus, muda muita coisa na história. Muita coisa. E isso eu estou falando, irmãos, bem sério, porque tem vários irmãozinhos que passam aí de domingo batendo na porta e eles acreditam veementemente, se eu falei correto, por favor, me corrijam, se eu falei errado também, que Deus não é Jesus. E Jesus era um anjo. Tá bom? Então, assim, irmãos, Jesus teria que ser Deus por quê? Lembra que eu falei isso lá atrás, no ano passado? Fala, Ivetinha, fala, eu sei que você... Isso mesmo, a patrística, ela resumiu o seguinte: por que Jesus teria que ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus? Esse foi um debate muito custoso para os nossos irmãos do passado. Por que ele teria que ser verdadeiramente homem? Porque só um semelhante poderia dar a vida a outro semelhante. Vocês estão conseguindo entender? E por que ele foi verdadeiramente Deus? Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Ele teria que ter um ato supremo para salvar, só que o homem já é caído. Então ele teria que ser Deus, porque o único homem que teve poder de salvar a humanidade foi Jesus Cristo. Estão entendendo? É mais simples, embora seja mais profundo. Mas é isso que eu estou falando aqui, irmãos, porque esse anjo do Senhor, ele custeou muito tempo no debate. E como muitos irmãos colocaram na Bíblia Sagrada aqui como anjo com letra minúscula, quer dizer que Deus mandou um anjo para falar em nome dele. Está entendendo? Ó, você vai lá e vai falar isso, isso e isso, Agar. Estão conseguindo entender? Mas todo o contexto lá no final vai remeter o quê? Que Agar, de fato, ela viu Deus. E eu estou fazendo todo esse rodízio, por quê, irmãos? Porque Deus, ele veio em forma humana, ele veio em Jesus Cristo. Então, nada impede de Deus já ter atingido essa forma humana antes. Os irmãos estão conseguindo compreender? Não. Multiformas de Deus. Estão conseguindo compreender? É isso. Então, ficou claro isso, irmãos? Ficou claro? Nós não podemos bater o martelo que foi Deus, porque a Bíblia não fala que é Deus aqui. Mas pela fala de Agar, dá para entender que de fato era Deus. Pode falar, minha querida. Depois o Ronaldão fala aí. Você viu também no versículo 11? Ó, tá vendo? Peixeiro. Para quem está na live e não conhece, é o peixeiro. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, no 11. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu. Você está entendendo? Pode ser que seja o anjo, o anjinho mesmo, não o anjão. É aí que é legal, mas aí no final, lá no capítulo 13, você vai ver o quê? No versículo 13, né, ela fala. No versículo 13, olha que engraçado, ó. É que nós vamos pular um pouquinho. Tu és o Deus que me vê. Ela vê ele. Tá entendendo? Assim,
É gostoso isso, irmãos, porque são pessoas que vão alimentar perguntas para vocês, estão entendendo? É isso que eu estou falando. Pode Ô, falar. Rafa, mas desculpa interromper, essa tese que não existe, não tem como o próprio Deus se manifestar em carne, está errado, porque o próprio o capítulo 18, versículo 1 vai falar que ele apareceu. Perfeito. O Senhor apareceu lá nos carvalhais, entendeu? Isso, vai ficar muito mais simples o 18, né, Fê? Vai ficar muito mais compreensível, tá, irmãos? Porque, pode falar, Ronaldão, perdão, meu irmão. Ô, Rafa, então, né? Mas olha o que acontece no versículo 10, ele repete, ele fala assim, ó, eu, o anjo do Senhor, disse também, aumentarei muito a sua descendência. Só quem pode aumentar, só Deus. Então, mesmo que ele venha falando em resposta, se fosse letra minúscula, tudo bem. Mas o Senhor jamais um anjo poderia delegar isso, falar, ó, eu aumentarei a sua descendência. Ali falando para a própria H. Perfeito. Bom, sabe o que eu estou falando isso, irmãos? Porque, graças a Deus, existem duas irmãs aqui, que foi a irmã Gonçalo e a irmã Simone, que estudaram o texto e pegaram isso. Na hora, quando acabou essa aula da escola bíblica, elas já falaram para mim, Rafa, ó, tem uma divergência aqui, as nossas bíblias estão com letra minúscula. E elas já entendem que letra minúscula é outra conotação. É a mesma coisa espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. Tem muitas versões antigas que colocam mesmo o Espírito Santo assim, às vezes na colocação da palavra. Mas sempre com letra maiúscula, tá, irmãos? É isso. E é isso que o Ronaldo, o irmão Jô concordou, irmã. O texto, irmãos, nos remete que é o próprio Deus, estão entendendo? Por quê? Por causa das coisas simples que aparecem no texto. Por exemplo, ele mesmo fala que ele vai multiplicar. Aí a Maleu depois, foi no 11, né, Mar? Ela continua aparentemente falando que é um anjo menor, mas ele profetiza para ela, vamos assim dizer. Mas o mais explícito de todos esses é o 13. Qual que ela fala? Ela vê, aí ela fala, ó, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Ela viu o Senhor. Estão entendendo? Mas nós vamos chegar mais lá na frente, tá, irmãos? Então já ficou claro isso daí? Outra coisa, irmãos, na fonte, no caminho de Sur, irmãos, é uma cidade, hoje não existe mais, tá? Mas os arqueólogos falam que essa cidade, ela é bem na divisa entre Israel já indo para o Egito. Então constata-se o quê? Que como ela saiu do Egito, ela foi humilhada, ela estava voltando para a sua cidade. Tá? Falou assim, já que eu fui tão menosprezada, eu vou voltar para o meu povo. Então ela estava voltando para a sua cidade, tá bom? Ela estava indo para a sua cidade, ok? Junto a esta fonte, né, que nós não sabemos onde fica, foi o que eu falei, mas é já a caminho dali, né, os arqueólogos falam que é a caminho do Egito, ok? Por favor, irmã, para quem quer prosseguir com a leitura aí, vamos fazer assim para despertar os irmãos aí. O 8, irmãos, por favor. Pode ler, Rafa? Por favor, meu irmão. O 8? Começa do 8, por favor, filho. Que aí a Gilmarinha leu 7. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Olha lá, pausa aí. Então, aqui, irmãos, é outra conotação interessante para os irmãos entenderem, tá? Quando você lê a Torá no contexto hebraico, vai falar que o anjo correu atrás dela. Deus correu atrás, só numa conotação de leitura, tá, irmão? Para entender o quê? Que ela estava fugindo e o anjo foi ao encontro dela, tá? Quem for ler depois no hebraico vai entender assim, que o anjo correu atrás dela. Que Deus correu atrás dela, vocês estão entendendo? Esse modo de correr é justamente para isso. Ela estava indo e o anjo foi ao encontro dela, não tem dificuldade nenhuma. Só se os irmãos depois forem no original vai estar aparecendo isso daí, tá? Que o anjo ele correu atrás dela, Deus no caso, correu atrás dela, ok? E aí é interessante, irmãos, porque olha o que ela responde. Fala aí, Mateus, por favor, meu irmão. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Por que ela estava fugindo da presença de Sarai, irmãos? Olha que interessante, Abraão chegou e falou o seguinte, ela é sua, faz dela o que você quiser. O contexto da história é assim, irmãos, não é ela a sua serva, faça dela o que você bem entender. A natureza humana, irmãos, ela fala por si só, tá entendendo? E ali, de fato, Sarai pagou com o mesmo preço. Ela falou assim, não, agora então eu vou pegar pesado com ela. Estilo assim, vai limpar o banheiro, você vai limpar o banheiro.
vai varrer a casa todo dia, vai fazer a comida, agora é você que vai fazer tudo isso. O que as outras servas faziam, agora você que vai... Humilhou mesmo, irmãos, a ponto de ela falar assim, chega, eu não aguento mais, eu vou embora daqui, eu vou fugir. Estão entendendo, irmãos? Mas aí, olha que interessante, irmãos, o que Deus vai... Vamos assim, irmãos, entenda, tá? Quando eu falar Deus aqui, entenda do anjo, tá? Olha o que Deus vai falar para ela, o que o anjo vai falar para ela, por favor, filho. Então, 9. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Opa, agora ficou interessante, hein? Imagina você, irmãos, tem um livro chamado Como que os Irlandeses Salvaram a Civilização. Nesse livro existe um rapaz cristão que ele foi comprado como escravo pelos irlandeses. Não era outro nome, tá, irmão? Mas vamos falar para os irlandeses. E ele vai para lá. Quando ele vai para esse lugar, ele cumpre... Porque assim, irmãos, na época você tinha uma data para você ficar como escravo, tá? Ele ficou com essa data, só que esses otomanos, para os irmãos conseguirem entender, eles não tinham a versão da Bíblia na língua deles, tá? Ele fala, o patrão chega para ele e fala, você cumpriu sua época como escravo, agora você está livre. E ele vai embora, irmãos. Ele consegue fazer uma coisa e ele vai embora. Quando ele volta para a sua cidade de origem, ali para baixo, ali do Oriente, o Espírito Santo chega para ele e fala, não, volta para lá, porque eu tenho uma obra com aquele povo. Aí, irmãos, eu sinto como se fosse aqui a serva. E de fato ele obedece, irmãos. E de fato ele começa a traduzir ali aqueles pergaminhos e aquele povo se converte ao Senhor. E logo em seguida vem os irlandeses e por aí vai vindo, entendeu? É isso que eu estou falando. Quando Deus ele chega e ele faz a coisa, irmãos, ele faz. Então por mais que nós estejamos sendo humilhados por certas circunstâncias, por certas coisas, Deus ele chega e fala o seguinte, vai, volta e detalhe, sujeita-se a ela. Obedeça. É triste, né, Mar? É triste, né? Olha que gostoso, irmãos. Olha lá. Então Deus ele aparece para Agar e fala assim, vai, o anjo aqui, tá, irmãos? Vai e sujeite-se a ela, quer dizer, obedeça. Vai e obedece. Vocês estão conseguindo fazer sua parte? Obrigado, Ivetinha. Vamos lá, e fazer, Ivete, fazer direito. Irmãos, existem muitas coisas na Bíblia que, se você for ler literalmente, você fica revoltado. Carnalmente falando, tá? Quando os irmãos lerem ali, principalmente ali, chegar na parte de Números, e Levíticos também, quando vai falar a respeito de mulheres, dá uma revolta, irmãos. Dá uma revolta. Porque você fala assim, como? Mulher é um objeto. Estão entendendo? Mas tudo era uma tratativa de Deus com o povo, irmãos. Tá? Tudo era uma tratativa de Deus com o povo. A Bíblia é perfeita, irmãos. Não é na nossa ótica, é na ótica de Deus, tá? E aqui é revoltante, porque a princípio, se você olhar também, Agar humilhou ela. Mas Agar era o pivô da história. Porque Agar, irmãos, ela só era uma serva e de repente a sua senhora fala, deita-se com ele. E ela obedece, ela deita-se com ele e ela gera um filho e ela fala, agora é a minha vez, eu vou começar a humilhar. Se você for ver humilhação por humilhação, as duas estavam no mesmo barco. Só que se você pesar o fator de serva, ela estava um pouco abaixo. Pode falar. Seja obediente. Isso. Se sujeita. Mas Mas posso falar para você, a obediência te gera humilhação. Vamos dar um exemplo bem claro. Um patrão que só pisa em você, a Bíblia fala que você tem que orar por ele. Você está sendo obediente, mas aquilo gera humilhação. Vocês estão entendendo? Todo mundo acho que já passou por isso na vida aqui. Um patrão que te humilha, por dentro você fala assim, cara, eu vou dar um murro nele. Mas, se for pela palavra, você tem que obedecer e orar por ele. Então você tem que baixar a fronte, engolir aquele abacaxi. Vamos pegar o Anderson. O Anderson trabalha com clientes, trabalhar com pessoas não é fácil, né, velho? Todos aqui, né? Tem pessoas, fala aí, Jô, que dá vontade de você falar assim, cara, eu vou tacar um apagador na cabeça. Não dá, velho. Você tá explicando, e a pessoa parece que não... Ou comprou um celular, você tá explicando. A Marília lá, não, mas me aposenta. Gente, eu já falei. Aí a pessoa começa o quê? Por fato de você ser funcionário. A Marília ainda tem um artigo que o Jô também, que defende eles ali, né? Desacata funcionário público é aquilo. Agora nós, meu irmão.
É abaixar a cabeça ali e ouvir. Vocês estão entendendo? Ou o pastor, um exemplo, foi funileiro. Chega o cara e fala, o pastor viu que está brilhando o carro. O cara fala, não está do jeito que eu quero. Vai fazer de novo. E o pastor, que é o técnico, fala, mas cara, não está perfeito. Aqui é a mesma coisa, vai lá e vai se humilhar, perdão, irmão, vai sujeitar a ela. Só que olha que interessante, irmãos. Se o texto parasse por aí, Agar poderia falar assim, nunca. Pelas próprias forças dela, ela fala assim, nunca. Eu jamais que eu vou voltar para aquela megera. Não vou, ela vai me humilhar ainda mais. Só que olha como que Deus, irmãos, ele cerca a circunstância. Prossiga na leitura, neguinho, por favor. Ô, Mateus. O 10 agora. O 10. Ah, perdão, eu pensei que o microfone estava com ele. Pode falar aí, por favor. E o anjo do Senhor disse também. Olha que interessante. Sempre isso, tá, irmãos? O anjo é uma conversa. Está tendo uma conversa desde quando ele apareceu para ela, tá? Vai lá, continua. Aumentarei em muito a sua descendência, de que maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Opa, pera aí. Pausa aí. Irmãos, qual foi a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Qual? A única coisa que Moisés não colocou aqui foi 2 fatores, a areia e a estrela, só. Mas não é a mesma promessa. Eu estou aguçando os irmãos, para daqui a pouco a gente conseguir compreender um pouco o outro lado, tá, irmãos? Olha que interessante isso aqui, ó. Aumentarei e muito a sua descendência, de maneira tão numerosa que não se poderá o que ser contada. Tem alguma versão que está falando diferente, irmãos? Por favor. A NVI está igual, a do Jô, tá batendo certinho toda. Então, porque é a mesma promessa que ele faz a ela, é a mesma promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. Imagina-se agora, daqui a pouco, como vai ficar a cabeça de Abraão. Imagina sempre isso, irmãos, porque daqui a pouco ele vai de novo fazer a famosa pergunta. Então ela fala o que? Ó, te multiplicarei sobremaneira, ao ponto de que não poderá contar. Continua, Fio, por favor. Oi, tem dúvida? Perdão. Ô Rafa, Oi. Rapidinho, só uma pergunta. Por que o Senhor, em quase todo diálogo que ele tem com Abraão, ele se apresenta como Deus, e justo aqui ele se apresenta como um anjo? Boa sua pergunta. Ó, assim, eu vou tentar responder, tá? Primeiro de tudo, às vezes por fato de ela ser uma egípcia. Tá? Essa não é uma bater o martelo, tá? Outra coisa, Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Assim, Deus se revelou diretamente com ele, como o Fê falou no versículo 18, vai ficar mais claro, tá? Quando coloca a conotação o anjo do Senhor, foi o que eu falei. É que a gente não pode ter a mente de Moisés, né? Não dá para entender. Mas assim, pode ser entendido simplesmente como um mensageiro, tá entendendo? Por falar com Agar, como o próprio Deus. Só que essa promessa dá para entender que é o próprio Deus. Eu acredito, o Mateuzinho, pegando a sua resposta, eu acredito o seguinte, tá, irmãos? Moisés está falando algo para o povo lá. E ele está falando que Deus, ele fez uma promessa, mesmo que gerou conflitos, mas que Deus ainda se apresentou a Agar. E ele fez também uma promessa para a serva. Deus, ele faz promessa para as pessoas que não existem no nosso meio. Está conseguindo compreender? O fato de ele colocar na narrativa o anjo do Senhor e para Abraão como o próprio Deus é porque, primeiro, Abraão era um patriarca. Tá entendendo? Abraão era um patriarca. Aqui pode ser uma jogada, não sei se falar se é o certo, tá, neguinho? Mas é uma jogada de narrativa. Porque mais para frente Moisés vai colocar algo interessante, que é uma mulher colocando o nome a Deus. Então, de fato, ao invés de colocar o próprio Deus, porque nós vemos ali com Abraão, ele colocou o eu sou, que é o Yahvé, né? Depois ele coloca como Deus, ele tem várias nomenclaturas que também Abraão se dirige a ele. Mas aqui foi o anjo do Senhor, tá? Pode ser historicamente, Mateus, por mostrar que Deus apareceu também a uma egípcia e de fato ela colocou o nome, tá? Não tem uma... Acho que acabou a pilha, né? Não tem uma... Vocês fazem uma pergunta que é capciosa, é difícil de responder, porque eu nem reparei no texto disso também. Tá entendendo? Mas pode ser uma das coisas, tá? Eu vou estudar também em casa, porque eu não me atentei com essas perguntas.
E aí domingo que vem a gente começa tentando sanar isso. Mas Tá eu bom. acredito que seja isso, tá? É, Porque ele faz também sentido usou, também. Abraão usa outros nomes para Deus também lá atrás, né? Nós vemos Sim. isso também. Tá? Mas ele nunca, tipo assim, ele nunca é... O anjo não. É, O nunca anjo não. terceiriza, como se ele estivesse terceirizando o serviço. No anjo não. É. Mas foi boa a sua anotação, filho. Parabéns, é isso aí. Eu também não tinha me atentado nessa parte não, tá? Aí nós podemos estudar juntos também, tá, irmãos? Deixa só pro Rafael. E aí ele continua falando o quê? Aumentaria a sua descendência tão numerosa que não poderá ser contada. Muito parecido, irmãos, com o que Deus diretamente falou com Abraão, tá? E olha que interessante, ele não para por aí. Fala mais, filho, por favor, o 11. E o anjo do Senhor continuou. Então, foi em cima, uma em cima da outra. Vamos dizer, uma profecia em cima da outra, tá? Sim. Ele falou da descendência, e agora ele vai falar um fator predominante, que é o quê? Fala aí, filho. Você está grávida e dará à luz a um filho. E quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Vai lá. Qual o significado do nome Ismael, irmãos? O Senhor ouviu. A voz, né? O Senhor ouviu o meu clamor. É aquele que ouve. É aquele que escuta. É aquele que vê a aflição. Tá entendendo? Lembra? E aqui tá, irmãos, desculpa. Mas é o que Deus manda. A mãe não poderia nem o pai opinar o nome do filho. É o que Deus mandou. Aqui vai chamar Ismael e pronto, acabou. Não tem história, entendeu? Como Isaac vai ser a mesma coisa, tá? Porque tem um significado no nome. É o que aqui, irmãos? É o que ouviu o grito de aflição. É aquele que escuta. Ismael significa aquele que escuta, ou Deus que escuta. Tá entendendo? Continua, filho, por favor. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Olha que interessante. O que significa jumento selvagem, irmãos? Bravo, doido, quer brigar com todo mundo. Eu acho que aqui, vamos pegar o jumento. Quem aqui já foi pro Nordeste? Dizem que quando o jumento empaca, meu irmão, diz que ele, né, você mata, tem uns que chegam a matar, mas ele não sai. A irmã Simone, a gente foi pro Ceará recentemente, é isso, né, irmã? Quando ele empaca, diz que acabou, né? Ninguém tira, né? Eu lembro porque o Adão falava isso pra mim, o Adão Funil, ele falava, Rafa, quando um jumento empaca, meu irmão, você pode fazer ele sangrar, mas o bicho é marrento, ele não sai. Isso aqui, Deus está falando o que para ela? Ele vai ser como um jumento selvagem, vai ser aquele cara de opinião, vai ser aquele cara de matuto. Quando ele falar, irmãos, os irmãos já estão entendendo. Ele vai ser uma Pode pedra. falar, tia. Pode falar, tia. Não, falar a versão dela é diferente. É? Aí, ó, que bom. E ele será homem bravo Ô, glória. Aí, ó. e a mão será... Peraí, deixa eu começar. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos. Olha que interessante. E a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Obrigado, tia. Fechou. Homem bravo. Irmão, vocês veem como que árabe é? Vocês percebem a etnia deles? O meu tá feroz. Ó, feroz. O nosso jumento, olha que coisa interessante. Até na NAA colocou jumento, meu. Bravo também, pastor? Bravo e valente, olha que interessante. Pode falar, pastor. Olha que interessante. Aí, ó. Então tá vendo? Vai ser um homem bravo, vai ser um homem feroz e vai ser um jumento. Aí você escolhe qual que fica melhor a colocação, tá? Mas do jumento tira, vamos se brincar. Igual a Rose também falou o quê, Rose? Que ele é o quê? Valente. Irmãos, lembra isso. Aqui, ó, nessa parte da história, nós estamos conseguindo entender que vai surgir uma nação daqui. Concordam comigo ou não concordam, irmãos? Vai surgir uma nação ou não vai surgir uma nação daqui? E essa nação vai ser numerosa, vai ser ou não vai ser numerosa? E ela vai ser valente, ela vai ser forte e ela vai ser feroz. Continua, filho, por favor. Pode falar, pastor. Também se levantaram ali uma nação, Vai lá. a descendência das filhas de Ló, e depois eles se levantaram contra Israel, Isso, pastor. não é? É E isso aí. aqui esse povo também vai se levantar, estão se levantando ali contra Até Israel, não é? Então,
Não adianta, saiu fora do propósito de Deus, Acabou, né, pode pastor? esperar que a reação vai vir. Ah lá, obrigado, pastor. Os irmãos estão conseguindo compreender, irmãos, que aqui está tendo uma promessa e é para a egípcia. E Deus chegou para ele e falou: ó, presta atenção, ele vai ser numeroso, a sua descendência vai ser numerosa, ninguém vai contar. Outra coisa, ele vai ser essa nação vai ser uma nação valente, vai ser uma nação brava, vai ser uma nação indomável. Estão conseguindo compreender? E aí continua, por favor, a tia nem leu, mas... Mateus foi arrebatado? Não, tá aqui. Pode falar aí, meu irmão. Eu tava vendo do lado da Aline ali. Continua. Pode ir pro 13? Porque Não, a jumento Janeia selvagem. Aí tem um ponto e vírgula porque ele vai continuar. Aí ele falou o quê? E sua mão... será contra todos. Continua, perdão. E a mão de todos será contra ele. E a sua mão será contra todos, vírgula. O que os irmãos entendem com isso? Brigas. Perfeito, irmãos. Quer dizer, todo mundo vai te odiar. Porque a sua mão vai ser contra todos. E a outra, e a mão de todos será contra quem? Você. E aí o anjo, ele remata ao final o seguinte, fala aí, neguinho, por favor, Mateus. E habitará diante de todos os seus irmãos. Opa! A Palestina fica onde, irmãos? Síria fica onde? O Egito fica onde? A Turquia fica onde? Olha como, irmãos, foi o que eu falei para os irmãos, se nós não lermos Gênesis, dificilmente a gente consegue entender toda a Bíblia. Deus ali, irmãos, ele está fazendo uma promessa que está permeando até os dias de hoje. E ele está falando no final o seguinte, você vai habitar diante de todos os seus irmãos. Só que vai ser aquela briga, porque vai estar os seus irmãos ali e todos vai ser um contra o outro. Israel, irmãos, para os irmãos entenderem o que sobrou para o coitado de Israel, é só um filetinho de terra. Cheirinho de café tá matando aqui, irmãos. Pena que eu não posso tomar agora. Eu quero. Tá entendendo que agora matou aqui o cheirinho. Veio até aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Aí, vocês que estão na live estão perdendo, ó. Nós aqui tem café também, ó. Pão de queijo, suco. Então, irmãos, voltando aqui o assunto. O que acontece? Olha a profecia que Deus está falando para eles. Simele, você vai ter irmãos, só que todos os seus irmãos vão ser contra você. E você vai ser contra os seus irmãos. Irmãos, eu só tenho 4 irmãos, comigo são mais 3. Mas tem famílias grandes que existe esse problema. Que tem um irmão que não gosta do outro e fica aquela confusão. E quando chega o Natal, o Ano Novo, aí tem que se aturar. Mas é tipo assim, ó. Obrigado, pastor. Aqui ainda não tem nem fingimento, que eles matam mesmo, né, pastor? Aqui não tem nem fingimento. E os irmãos estão conseguindo entender a profundidade da profecia que Deus está falando? Ele começou falando o seguinte, Agar, você vai ter que voltar, mas quando você voltar, você vai ser portadora de todas essas promessas, porque você está gerando um ser que saiu da promessa que eu fiz a Abraão. Então não é por você, e sim pela promessa que eu fiz a Abraão, que a semente dele está germinando dentro de você. Ó que interessante, irmão. Obrigado por você pensar assim. Olha que interessante. Abraão teve outras mulheres. E teve outros filhos. Só que a narrativa de Deus, ela se prende a 2. Só 2. Porque essas 2, irmão, gerou tanta dor de cabeça. Gera até hoje tanta dor de cabeça. Porque a palavra vai falar que o único que vai ter poder para deixar os dois se conciliar é o anticristo. Tá entendendo? Vai ser o único que vai conseguir trazer a nação árabe com a judaica. E falar assim, vai tentar fazer concordância entre os dois. Vão ser o quê, pastor? Enganado. Olha o poder que vai... Depois os irmãos lerão em 2 Tessalonicenses o poder que vai ter o anticristo, irmãos. Fala que ele vai almejar sentar no trono de Deus, ele vai sentar e vai fazer milagres como se fosse Deus. Mas não enganaria os escolhidos. Estão entendendo? Então assim, irmãos, olha a promessa. Então o que ele faz? Ele faz essa promessa e ele fala assim, todos serão contra eles. Obrigado pelas versões, irmãos. Glória a Deus, porque tirou o jumento. E olha que eu estudei sobre esse jumento para trazer uma concordância para os irmãos. E os irmãos mataram a rodo já. Certo?
Dúvida? Pode falar isso, Miriam. Não precisa ter raiva, não. Aqui é uma escola. Vamos quebrar o pau assim pra gente conseguir alinhar tudo aqui. Mesmo? Oh, Deus. Oh, Deus. Continua, Fio, por favor. O 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para ele, para aquele que me vê. Beleza. Alguém tem uma versão diferente dessa, irmãos? A da tia vai ficar interessante. Pera aí, Fê. Desculpa. Marinha fala e você fala. Rápido. Fechou. Fala aí. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Ó, Ela uma pergunta né? aqui. Tem interrogação aí? Tem interrogação aí não, né? Aí, ó. Na minha também, igual a da Gilmar. Agora nós vamos ter que calcular aqui, tá, irmãos? Vamos ver se vai mudar o contexto da história, porque uma pergunta muda, né? Porque aí exige resposta, né? Como bom português, exige resposta. Vamos lá. Tu és o Deus que me vê. Rafa, mas ela tá fazendo uma pergunta em forma de uma colocação, né? Isso. É só uma colocação, ela faz essa pergunta meio que afirmativa, né? Ela tá falando, eu te coloco esse nome porque não foi a quem me vê mesmo, de fato, entendeu? Olha lá, aqui a minha... Obrigado, Fê, tá certo. A minha também tá uma exclamação, então ela está afirmando, tá? Ela está afirmando. Embora, irmão, foi o que o Fê falou, não vai mudar o contexto, porque a promessa foi feita anterior e não posterior, tá? Se fosse posterior, poderíamos alegar que ela está perguntando a respeito da promessa. Mas como a promessa foi feita anterior, então ela pode estar afirmando. Ao Deus Todo-Poderoso. Isso. E o Senhor não me vê? Também dá a colocação, entendeu? Mas é isso que eu estou falando. Não muda o contexto da história, tá? Por exemplo, se essa interrogação tivesse uma outra conversa na frente... mudaria o contexto da história, porque ficaria aquela interrogação igual a Jonas. Quando Deus faz a Jonas, né? Que tem alguma... A única que não tem, irmãos, é o que eu falei para os irmãos tomarem muito cuidado, é a NTLH, tá? Que é a tradução do dia de hoje. Os irmãos podem ler sim, que os irmãos são maduros, mas sempre com uma versão do lado, tá? Porque ali ele está afirmando, e ali Deus não afirmou nada para Jonas. Deus perguntou para Jonas, poderia eu não ter misericórdia de quem eu quiser, por exemplo? E morre assim o assunto, tá? Então aqui pode ser isso também como uma pergunta, mas não mudou o contexto da história, tá, irmãos? É isso que vamos trabalhar junto nessa parte, tá? Porque é muito sério, irmãos, quando tem essas traduções que colocam... Porque a língua portuguesa ela é muito rica, irmãos. E um ponto pode fazer muita diferença no assunto. Principalmente como pergunta e interrogação e exclamação, tá? Todo mundo sabe que pergunta é porque exige uma resposta, às vezes, né? Ou às vezes não. E a exclamação porque ele está afirmando, tá? Beleza, irmãos. Então vamos lá. Tu és, neste lugar eu olhei para ele, aquele que me vê. Então de fato ela olhou o Senhor e perguntou, né? Perguntou, exclamou, né? O Senhor está me vendo. O Senhor está me vendo. Se o Senhor fez toda essa promessa para mim, é porque o Senhor está me vendo. Tá entendendo? Eu estou vendo o Senhor. Então foi aquela troca de intimidade. Coisa boa, né, irmãos? Só o 14. Por isso aquele poço chama-se Beer Laai Rorori. Fica entre Cádiz e Bered. Outra coisa, irmãos, tá? Este poço era comum antigamente. Os irmãos vão ver muito isso em Jacó também, tá? Era comum... Beer Laai Rori. Roi. Roi. Vai que eu tô com o hebraico. Roi. É isso aí. Esse poço, irmãos... Esse poço... era comum na época os viajantes cavarem poço e deixar para que os viajantes tomassem água. Lembra que lá na frente tem um que vai entulhar o poço lá, que ele fica tão revoltado. Ninguém vai tomar mais água aqui não, eu vou entulhar o poço. Estão entendendo? Era comum. Então esse poço, também os arqueólogos vão falar, que era justamente o caminho, tá? Do Egito, perdão. Tá? E aí ela termina falando assim, Agar deu à luz a um filho, Agar deu à luz ao filho Abraão, e Abraão chamou de Ismael, o filho de Agar que lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a... Pergunto eu aos irmãos, antes de eu entrar aqui nos abençoados. Pergunto eu aos irmãos. Deixa eu formular minha pergunta. Na cabeça dos irmãos ali, Abraão acreditou o que naquele momento? É esse.
É esse? Pergunto eu aos irmãos. Não, na cabeça de Abraão. É isso que eu estou falando, na cabeça de Abraão. Vamos lá. É isso aí. Irmãos, Ismael vai ter 13 anos quando nasce. Ismael tem 13 anos quando nasce Isaac. Durante esses 13 anos e 9 meses de gestação, era ele. Era ele. Porque imagina Agar, vamos dizer que a Roseli era Agar. Ela chega para Abraão e fala: Abraão, o negócio é o seguinte, Deus me apareceu e ele fez a promessa que tinha te feito. Ele falou para mim que ia ser numerosa a nação, que ia ser isso, isso. Na cabeça de Abraão falou: cara, é o próprio. Então, os detalhes que fazem a diferença, mas... É isso aí. Diga, Rose. Eu tô aguçando vocês, viu, irmãos? Eita maravilha. Aí a Rose, ó. É a família. Presta, irmãos, ouve um... Boa, Rose. Boa. Fala, Rose. Fala, Rose. Pode ficar registrado, tem que falar. Não, porque a gente discutir... Tá, só tem que aumentar um pouco. A gente conversando, a gente entendeu assim, porque quando Deus prometeu Ismael, fez essa promessa a Abraão, e Ismael nasce, para ele era o filho da promessa. Porque Deus não falou mais com ele, Deus veio falar muito tempo depois, né? Ah lá, 13 anos, irmãos. 13 anos você cultivando o amor. Voltou a falar de Isaac, né? 13 anos você cultivando o amor. 13 anos você preparando ele para ser dono de tudo aquilo que era seu. Porque, irmãos, 13 anos, hoje em dia 13 anos, tem pessoas com 13 anos que fazem coisa que eu não faço. Estão entendendo? Então, assim, já estava sendo instruído. E a Rose falou uma coisa de propriedade. Foram 13 anos de silêncio. Como o período intertestamentário de 400 anos, sem Deus falar com ninguém. Vocês estão entendendo? Isso, Rose, isso, pastor, na mente dele o quê? É esse. Porque a promessa, irmãos, é muito parecida, exceto pelos detalhes, mas não fica abrangente para nós estes detalhes. Porque Deus, nós vamos entrar aqui o 14, ele vai circuncidar, e aí Deus vai chegar e vai relembrar Abraão. Por isso, irmãos, que gera muito conflito entre as nações hoje. Estão conseguindo compreender? Gera... Nós nunca vamos entender, irmãos. Essa semana o jovem perguntou para mim, falou assim: mas Rafa, por que Deus fez isso? Criou duas nações aparentemente com as mesmas promessas. Aparentemente, tá, irmãos? Calma. Para gerar tanto conflito. Falei: irmãos, eu vou para Isaías. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem deu a ideia para ele? Ou como Jó. Jó, onde você estava quando eu estava criando tudo isso? Não entendemos, irmãos, os planos de Deus. Que ele tem um plano, ele tem. E boa. Irmãos, vamos lá. Os irmãos até aqui compreenderam? Tem alguma dúvida? É sério, irmãos, tem alguma dúvida? Por favor, irmã Gonçala. Porque aí eu vou entrar aqui no no islamismo e nós vamos fazer umas leituras aqui, irmãos. Eu não sei se eu estiver errada, né? O irmão me corrija. Irmã, vamos lá. Agora, Deus ficou 13 anos sem falar, né? Mas não tem uma parte aí que, acho que é na época de Moisés, não sei, que as pessoas também desobedecem lá e Deus fica não sei quantos anos também em silêncio? Será que não é por causa da desobediência de Abraão que Deus fez a promessa para ele e ele achando mais uma vez pela mulher, né? E acabou achando que fazendo assim o que a mulher pediu, que não era a vontade de Deus, né? Será que não foi por causa da desobediência que Deus ficou em silêncio? É uma vertente, irmãos. Irmã, é interessante. Por exemplo, ela perguntou assim: será que a desobediência de Abraão fez com que Deus não falasse com ele mais nesse período de 13 anos? Irmãos, nós que somos cristãos, nós sabemos de 3 coisas. Isso é fato em todo cristão.
Existem 3 pronúncias de Deus para nós: sim, não e espera. Sim, não e espera. Ora, Deus vai falar para você sim. Eu achei tão bonitinho a Rose, ela me deu um exemplo ali da circunstância que estava passando comigo. Ela falou assim: Rafa, nós demoramos 17 anos, né, Rose? 17 anos para ter a nossa casa. Nesses 17 anos, Rafa, parecia impossível. Não foi, Rose? Você me corrija se eu estiver errado, tá? Impossível. Irmãos, são 17 anos. Não é 17 dias e nem 17 meses. São 17 anos. Vocês estão entendendo? É sim, não e espera. O povo no deserto ficaram 40 anos. 40 anos. Tem pessoas, irmãos, que vai orar pelo filho e a filha e às vezes vai ver a conversão do filho só no final da vida. Ou às vezes nem vai ver. E a outra geração que vai ver. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando eu falo assim, não é não. Obrigado, pastor. Deus não conta o tempo como nós. Então, assim, irmãos, por que eu estou tentando falar isso para os irmãos? Os irmãos estão entendendo o contexto que está acontecendo com Agar? Sim ou não? O que aconteceu com Agar no princípio, irmãos? Que eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Ela foi o quê? Humilhada. Ela causou a confusão, ela causou a intriga, mas ela foi humilhada, não foi? A ponto de ela fugir, não é isso? Quando ela foge, quem vai ao encontro dela, irmãos? Quem? O anjo do Senhor, né? Nós aqui, com unanimidade, não podemos bater o martelo, mas com unanimidade acreditamos que é o próprio Deus. Então eu vou associar como Deus, tá? Ele vai atrás dela. Quando ele vai atrás dela, o que ele faz? Uma promessa, não é isso? Ele faz uma promessa. Quando ele faz essa promessa, é uma promessa muito similar com o que ele fez a Abraão, é ou não é, irmãos? Detalhe, o filho que Agar está esperando, quem é o pai dessa criança? Quem foi o primeiro filho de Abraão? Tá bom. Ok, até aí, irmãos? E pode falar, Virgem Maria. Pode, irmã, fica à vontade. No versículo 13, é um comentário que diz assim: vimos 3 pessoas cometerem sérios enganos. Primeiro, Sarai, que tentou resolver o problema por si mesma e deu a sua serva a Abrão. Abrão, que concordou com o plano, mas quando as circunstâncias se tornaram desfavoráveis, recusou-se a ajudar a resolver o problema. E Agar, que fugiu do problema. A despeito desta situação confusa, Deus demonstrou sua habilidade de trabalhar em todas as coisas para o bem. Sarai e Abrão ainda tiveram o filho que desejavam tão desesperadamente, e Deus resolveu o problema de Agar, apesar da recusa de Abrão em envolver-se. Nenhum problema é tão complicado para Deus se você está disposto a permitir que Ele o ajude. Olha lá. Mas eu gostei um pouco antes do comentário bíblico, a irmã. Vocês estão percebendo que o que a irmã Gilmara leu é a mesma coisa que aconteceu lá com Adão e Eva? Quem dá o jeito de arrumar essa bagunça? E quem faz a bagunça? Largar de mão. Vocês estão entendendo? Irmãos, toda vez que o homem, ele vai tentar algo para... Eu gostei da frase do Jô, vai ficar na minha mente. Ele tentou ajudar. Falou assim, quer saber? Eu acho que eu vou ajudar. Deus está demorando muito, com a minha mãozinha aqui eu vou tentar ajudar o Senhor. Acontece zebra, irmãos. E não vai ser só com Abraão, irmãos. Não vai ser só com Abraão. Não, eu estou falando que a Bíblia inteira vai ser assim. Nós vamos ver, nós temos Rebeca que vai falar, nós vamos ver, vai ver. Moisés, ele se atém pouco a Isaac. Ele se atém mais a Jacó. A Isaac é pouquinho. Mas Jacó vai ser a mesma coisa. Lembra o nome de Jacó, enganador? Os irmãos lembram disso, né? Aí vai acontecer tudo aquilo, que ele vai enganar o irmão e vai acarretar. Antes disso ele vai ser enganado também. Por ser enganador ele vai ser enganado. Lembra Lia? Os irmãos lembram da história lá? O mesmo ventre de aluguel também, lembra o que vai acontecer? Tudo, a história se repete, irmãos. Mas Deus sempre vai ao encontro do homem. Porque Ele ama, irmãos, a sua palavra. Estão entendendo? E hoje é tão perigoso nós falarmos que Ele ama a criatura, porque tem pessoas já falando que nós somos o centro de Deus. E não somos. Ele tem uma promessa a zelar, irmãos. E Ele vai cumprir ela. Posso falar para vocês que eu estava falando... Esses dias eu estava falando a mesma coisa para o jovem. O rapaz falou para mim assim, falou, mas Rafa, o homem é tão ruim.
mas tão ruim que ele acaba com a natureza e a natureza ainda continua produzindo. Aí eu falei, você sabe por quê? Porque ele tinha feito uma promessa lá atrás para Noé, perdão, irmãos, para Adão. Porque ele fala assim, maldito vai ser a terra por sua culpa, mas ele não fala que a terra vai parar de produzir. Porque para Noé ele vai continuar falando, a terra vai produzir, porque vocês precisam comer. E por mais que vocês judiam da terra, irmão, a laranja nunca deixa de dar laranja. O alface nunca deixa de dar alface. Embora nós acreditamos que tem algumas pessoas que já usam produtos para acelerar o processo. Mas outros que vivem na roça, como lá em Rondônia, comem fresco. Assim, as coisas é normal, segue o rito natural das coisas. Estão entendendo? Então é promessa. Por que o homem ele faz isso, irmãos? Porque ele tem uma promessa. Ele fez uma promessa para Simone, ele fez uma promessa para ti, ele fez uma promessa para todos nós. Qual foi a promessa que ele fez? Eu vou, mas eu volto. E essa promessa continua, irmãos. E essa promessa vai até hoje, porque as pessoas falam assim, como que de fato existe uma palavra que foi escrita há 3.000 anos atrás e acontece até hoje? Como que a nação árabe não se dá com a nação judaica até hoje e a chuva está caindo, oh, glória. Tá vendo? Aí, ó. Rafa. Oi, Fê, pode posso falar. fazer uma pergunta aqui? Pode, meu irmão. Tá em cima da pergunta da irmã Gonçalves. Pode ir. Porque assim, esses 13 anos não ficou claro pra mim, porque, por exemplo... Ixi, irmãos, o relógio ali parou. Eu tô aqui pensando que ainda é 15 para as 11, meu. E o relógio parou. Pode falar, Fê, por favor, é 11h20. É porque no capítulo 17, no versículo 1, Deus ele aparece para Abraão e continua a conversas com Abraão. Isso. Certo? E aqui vai narrar que Abraão ele tinha 99 anos. Cadê aqui? Abraão... o versículo 1, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus, tal, beleza. É que tá abaixo aí o... Tá abaixo? Ah, tá ouvindo agora? Então, no capítulo de número 17, Deus aparece para Abraão, ele tinha 99 anos e ele fala com Abraão, né? Depois que do 16 aí que teve essa confusão toda. Isso. Se a gente for lá pro 21... vai falar que Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Então, de onde tem esses 13 anos que eu não entendi? É porque a gente pega pelo versículo 17, Fê. Como ele tem 99, se você colocar 86, 99 menos 86, vai dar 13. Que é o primeiro relato que a gente tem, entendeu? Porque o 21, Moisés vai escrever mais lá na frente, né? Com 100 anos. Mas nós pegamos pelo 17, que fala que... Então, mas é isso que eu tô falando. Deus não ficou 13 anos sem falar com Abraão. É isso que eu tô falando. Ele apareceu com 99, depois de 100 anos ele volta a falar e aí... Cadê o microfone? Os 13 anos que nós estamos comentando é o seguinte, no capítulo 16, versículo 16, e era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Isso. Então significa que Ismael nasceu com 86 anos. Entendi. A próxima vez que ele vai falar com Abrão, ele já tem 99 anos. Ah, entendi então... agora, Ju. Entendeu? Desculpa, eu tinha entendido outra coisa. Não, é os 13 anos certinho, entendeu? Uns falam 14 com 5 porque tem os 9 meses de gestação. Perfeito. Alguns falam assim, entendeu? Mas aqui foi quando deu a luz, né? A partir que deu a vida, já começa a contar. Então ficou 13 anos sem nenhuma aparição, entendeu, Fê? Agora eu entendi. De contato entre os dois. Obrigado. Tá? Porque é a promessa que ele está falando de fato. Estão entendendo? Que eles... Por que ele está falando isso, irmãos? Porque, olha que interessante. Moisés está falando para o seguinte, cara, era Ismael, na modo de dizer. Até então seria Ismael. Pela cabeça, irmãos. Porque são 13 anos de história. Tá entendendo? E aí, logo em seguida, no 17, aquilo que, ele aparece já com 99 anos. Aí que a chave vai virar de novo. Tá entendendo? Irmãos, eu vou ler rapidamente. A gente começou um pouquinho. Eu creio que vai dar tempo a gente já matar esse capítulo. Eu estou lendo a religião do Estado Islâmico no site do Estado Islâmico, tá? Eu vou deixar registrado porque, como é patrimônio, a gente não pode deixar de registrar, porque aqui é uma aula e a igreja pode ser processada por pegar coisas. Então eu estou lendo no site islâmico aqui, tá?
Tá em inglês, tá? islamreligion.com.br, que é Brasil, site para nós, tá? Eu tô lendo a aula que eles ofereceram para nós aqui do capítulo, tá escrito assim, ó. A história de Abraão é diretamente do site deles, tá, irmãos? A história de Abraão, a adoção de Agar e seu sofrimento, tá? Esse livro, o Alcorão, irmãos, ele é dividido, se eu não me engano, por 119 livros, tá? Que chama de sunas. Perdão, sunas não é surras. Surras com R. E cada surra, nós entendemos como capítulos, tá? Eles entendem como livro, tá? Eles não têm versículos, como a gente costuma ter aqui. Porque até então também no hebraico não tem versículos. É direto. A numeração foi dada a nós para que nós possamos compreender. Isso, tá bom? Isso vem da tradução da Septuaginta para o grego, tá? Para ficar mais fácil, tá? Então assim, irmãos, é direto, tá? E essas surras são esses capítulos, tá bom? A surra que eu vou ler daqui a pouco chama Hur. Hur, H-U-R, tá? Que é o capítulo 11, é o livro 11, para que a gente possa entender melhor, tá bom? Que vai falar da parte do Alcorão. Mas antes disso, ele traz a introdução do que aconteceu ali entre Agar, Abrão e Sarai, tá? Eu vou ler para os irmãos, e os irmãos com a coisa me interrompam. E se a hora passou também, aí nós voltamos um pouquinho, tá? Tá escrito assim, ó. Depois eu passo o site para os irmãos, tá? Tá escrito assim, ó. Abraão sabia que Sarai... Pera aí, deixa eu voltar aqui, irmãos. Deixa eu pegar aqui a parte que... Ó. Sara... grava o que nós lemos com o que eles vão falar aqui, tá? Detalhe, isso aqui é religião islâmica, não é cristianismo, tá, irmãos? É o que eles acreditam e morrem por isso, tá? Vamos lá, tá escrito assim, ó. Sara retornou enquanto Abraão ainda orava, acompanhada do... Pera aí, irmãos, que ele está falando ainda de Faraó. Eu não quero pegar Faraó, eu quero pegar a parte já que ele fala... Eu vou pegar de Faraó, vamos lá. Lembra que a Maria se revoltou, tá? Que o próprio Alcorão vai falar desse entendimento que aconteceu entre eles, tá? Aí vai falar assim, ó. Sara retornou enquanto Abraão ainda orava, acompanhado de presentes de Faraó. Lembra que Faraó deu presente para ele? Tá, aqui também está falando a mesma coisa, tá? Uma vez que ele tinha se dado conta das suas naturezas especiais, junto com sua própria filha, Agar, que aqui ele coloca a filha porque é concubina, já era de casa, tá? Os irmãos entender. De acordo com as traduções judaica-cristãs, como criada, tá? Família, ele está falando que a tradução judaica-cristã fala que Agar era uma criada, eles não admitem isso. Porque Ismael é o filho deles da promessa, tá? E ele vai falar assim, ó. Ela havia transmitido uma mensagem poderosa para Faraó e os egípcios pagãos, que é o que estava acontecendo. Depois de retornarem para a Palestina, os irmãos que têm um mapa sabem que a Palestina fica dentro do Estado de Israel, lembra? Que é o que está acontecendo hoje com a faixa de Gaza ali, né? Que é Palestina, certo? Eles acreditam que todo esse contexto aconteceu ali na Palestina, tá, irmãos? Está falando assim, ó. Depois de retornarem para a Palestina, Sara e Abraão continuaram sem filhos, apesar das promessas divinas de que ele teria um filho. O costume, olha que interessante, irmãos, isso é o Alcorão, hein? O costume da esposa estéril presentear o marido com uma criança para gerar descendência parece ser uma prática comum daquela época, tá? E Sara sugeriu a Abraão que ele tomasse Agar como sua concubina. Até aí, nada de diferente entre nós e eles. Pode falar, meu irmão. Eles pegam... o Código de Hammurabi é um vestígio que eles encontraram, mas é mais para os egípcios, né? O Código de Hammurabi, né? Da tradição da esposa. Isso. Isso aqui é igual que o Código de... Não só o Código de Hammurabi, como várias outras familiaridades da época acreditavam nisso, entendeu? De Hammurabi, né? Muita coisa nas... Isso. Isso. Perfeito, irmãos.
É isso aí, meu irmão. Porque assim, o Código de Hammurabi, irmãos, é um dos códigos de conduta da sociedade mais antiga do planeta, tá? E os arqueólogos já descobriram esse Código de Hammurabi. E esse código, irmãos, já falava de tudo isso daí, tá entendendo? Falava sobre a poligamia, diversas coisas. E por ser o contato com historicidade muito próximo com a Bíblia, os arqueólogos e os teólogos acreditam que essa conduta fazia com que o povo hebreu seguisse essa conduta também. Estão conseguindo compreender? É isso. Isso. É isso aí. Isso que a gente não chegou no profeta Muhammad ainda, que é Maomé. Depois nós vamos falar. As salas estão descendo, irmãos. Eu só vou terminar esse trecho. E aí eu preso no relógio ali, pensando que tinha tempo. Quando eu olhei, falei, nunca sai ali dos 15, pô. O que tá acontecendo? Né? Será que Jesus parou a hora aí pra nós? Mas vamos lá, irmão. Só vou terminar essa pequena parte e depois, no domingo que vem, eu entro de novo, tá? No contexto, tá bom? E aí a gente encerra. Vamos lá, tá escrito assim, ó. Com a concubina. Olha como eles já começam a atacar a gente, tá? Aí eles falam assim, ó. Alguns estudiosos cristãos dizem que, de fato, ele a tomou como esposa. Então, quer dizer, já não é a nossa Bíblia, tá falando? São os cristãos que acreditam que tomou como a Bíblia, tá? Vamos lá. Como esposa. Qualquer que seja o caso, a tradição judaica babilônica, qualquer que seja o caso, na tradição judaica e babilônica, qualquer descendência nascida de uma concubina seria reivindicada pela ex-ama da concubina, que seria tratada exatamente como uma criança nascida dela. Certo? Inclusive em questões de herança. Enquanto estava na Palestina, Agar deu à luz a um filho chamado Ismael. Certo, irmãos? Por enquanto, eu vou parar aqui, vai ficar meio confuso, porque já deu uma hora. Eu falei, esse relógio me enganou hoje. Se eu soubesse, eu tinha cortado algumas coisas, mas tá bom. Irmãos, leiam o capítulo 17, por favor. Tá? Leiam o capítulo 17, porque aqui nós vamos ver de novo Deus falando com Abraão novamente. Eu vou entrar na próxima aula tentando responder a pergunta do Mateus lá do porquê lá da aparição, tá? E aí eu fecho aqui com a chave islâmica aqui para a gente conseguir compreender. Porque no Alcorão, irmãos, fica evidente muitas coisas, principalmente a respeito da primogenitura, tá? Por isso que eles pegam e humilham assim, os judeus e os cristãos, porque eles falam que nós atropelamos nossas próprias ideias. Porque se de fato eles falam que a Bíblia do judaico-cristão fala da primogenitura, então logo não era Isaac, e sim Ismael. Até que se prove ao contrário, que é que nós vamos ver e vamos provar entre nós aqui que é o contrário, tá bom? Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade. Cadê as salas? A Débora que chegou primeiro, né? As outras turmas não desceram ainda. Eu agradeço a oportunidade. Qual é o texto que nós vamos ler na próxima aula, irmãos? Por favor, tá? Leiam o capítulo. Pode falar. Você tem pergunta agora? Não? Então guarda para a próxima aula já. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra para a Débora, professora.